Boa noite, Alda. Tô vendo aqui se tá saindo as coisas direitinho aí. Tô testando aqui os áudios aqui. Boa noite, Zila. Boa noite, Mônia. Tudo bom, Mônia? Aí, Mônia, como é que tá aí? Tá dando certo? Eu esqueci de pegar o celular pra me conferir. Tá saindo aí certinho. Som. Só tô transmitindo só aqui no YouTube hoje. Boa noite, Reginaldo. Tá assim? Então tá beleza. Então vamos mandar brasa. Eu prometi que ia ensinar fazer uma coisa muito legal hoje. E eu vou fazer isso. Olha, eu tô poeira aqui no quarto. Olha, secou, ó. Por isso que eu queria deixar essa parte para agora, né? Então vamos lá, gente. Vamos fazer aquilo que eu prometi, né? Que é o como é que fala? Raios do sol. Eu vou. Eu tô vendo aqui, não abriu o chat aqui no meu programa aqui, não sei porquê. Cada coisa, viu? Quando não é uma coisa, é outra. Aí, ó. Tô sem ver o chat. Vou ter que ir lá no YouTube. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu abrir outra janela aqui, ver se vai dar certo. Abrir o chat em outra janela. Vamos ver se eu consigo levar para lá o chat. Tá, consegui abrir aqui. Então vamos lá. Vamos primeiro, vamos usar as mesmas tintas que a gente estava usando aqui, vamos ver se não secou. Não. Vou pegar aqui os pincéis que a gente já estava usando. Deixa eu ver aqui qual que eu vou. Eu vou fazer o raio. Então eu vou precisar de um pincel que seja um pouquinho mais áspero. Vamos ver se esse aqui vai dar. Acho que esse aqui tá muito áspero. Não é um pincel áspero, é um pincel assim mais firminho, assim, né? Limpar bem ele. Limpar o pincelzinho num paninho limpinho, assim, ó. Tem que ser pano limpo, senão não dá certo. Limpa, tira todo o excesso da tinta, porque a gente vai precisar fazer um raio ali, não pode sujar, né? Vou pegar um querosene limpo aqui. Eu vou fazer o passo a passo desse raio. Espera aí. Vou limpar bem, né? O pincel tem que estar bem limpinho. E eu, como meus pincéis são tudo sujos, a gente passa o pincel assim, a gente vai coxando assim, ó. Não, não faz assim não, senão vocês reganham o pincel. A não ser que vocês queiram fazer isso, né? Fazer virar pincel de lobisomem, daí sim. Então coxando assim, ó. Ele vai tirando toda a sujeirinha, ó. Pronto. Agora tira toda a querosene, deixa o pincel sequinho. Coisa. Rasguei o pano. Ó, tira tudo. Aí, agora sim, tá limpinho. Agora
E mais uma coisa interessante. Quando vocês forem fazer o raio, não vão fazer assim, não. Ó, sim, sim. Vocês têm que imaginar que o raio está vindo aqui do Sol, né? Então, todos os raios que vocês fizerem, vocês vão ter que sair, vir, ele vai vir aqui no Sol. Então, se ele sai fininho e vai engrossando, ele já começa meio grossinho aqui, ó. Né? Porque, olha bem, vamos fazer de conta que esse aqui é o raio, ó. Então, na hora que ele chega aqui, ele já chega meio grossinho. Então, esse que é o detalhe que tem que tomar cuidado. Pega o pincelzinho, uma tinta, tira a tinta do pincel, deixa bem pouquinha. Ainda tá ficando meio verde aqui. Ó, tem que tirar a tinta do pincel, tem que deixar só um pouquinho mesmo. Só que nem tanto, tá? Assim, né? Pra não sair nada. Aí, ó. Vai fininho, vai abrindo, abrindo, chega aqui já tá meio aberto, ó. Só que esse raio aqui nós não vamos fazer tão forte assim, não. Porque ele forte aqui perto do sol, né? Porque conforme ele vai abrindo, ele já vai ficando rarefeito, né? Então vai ser só aquela simulação. E ele vai abrindo, ó. Tomara que não esteja travando hoje, né, gente? Porque eu tô com raiva dessa história de travar. Toda vez eu fazer live, agora tá travando. Nunca acontecia isso. Ó, retinho, gente. Não vai entortar o raio, porque luz não entorta. Não vai curva, não. Vai esfregando levezinho. Vai abrindo aqui e vai acabando em nada, ó. Entenderam? Conforme vai abrindo, ele vai se dissipando, né? Vai ficando forte aqui. E aqui cabe nada praticamente, ó. Depois a gente vai fazer o outro. Mesma coisa, ó. Tem que partir do sol, ó. Então ele vai sair aqui em cima dessa aqui, ó. Tá vendo? Então aqui que vai sair. Só que ele já tem que sair nesse jeito aqui, ó. Larguinho. E é a mesma coisa, né? E vai esmoaciando quase que acabando em nada. Entendeu? Porque ele tem que estar indo em direção ao sol. É importante. Tem coisas. Ele não é tão difícil de fazer, mas tem coisas que é importante, ó. E então vai sair aqui, ó. Então, aí você olha nessa distância aqui como é que tá o raio, tem que sair daqui para frente. Tá vendo? Deixa eu ver ali. Sandra Aparecida Jones. Boa noite, Sandra. Boa noite, Rosmari. Boa noite, Zila. Val e Mônia, né? Obrigado. A Val tá aí, ó, para responder vocês, ó. Então vamos lá. Eu vou dar sequência até o fim aqui, porque depois né, fazer um short com essa coisa aqui. Então, ó, sempre saindo do sol. Então vai sair aqui em cima. Porque esse raio, gente, ele está atrás das nuvens. É uma coisa muito importante isso aqui. Difícil de achar uma aula dessa que fala sobre esses raios, assim. Entenderam? Por isso que é bom vocês ficarem bem atentos aí. Depois vocês fazem alguns mais fraquinhos aqui, ó, assim, ó. Só aquela sensação de um raio ali. Para não ficar também tudo muito ajeitadinho, né? Ó, faz assim uma sensação. Como se esse aqui não saiu tão. Não saiu tão forte, né? E agora indo aqui, vem aqui, ó. Eu já falei para vocês, eu já ensinei vocês a fazer raio na outra live, né? Só que era outro tipo de raio, era saindo aqui do sol. Agora essa aqui é aquela zoom que a gente vê atrás das nuvens, né? É uma outra situação. Ó,
Lembrando novamente que o pincel tem que ser um pincel com cerdas firmes. Não pode ser esse pincel também duro e nem molengo demais. E tem que ser pouquinha tinta. Vocês tiram o excesso da tinta para vocês conseguirem fazer isso. Senão fica muito difícil. Entendeu? Aqui, ó. Saindo aqui. Vamos fazer sair um pouquinho aqui também, ó. Mas aqui não deixar fraquinho. Como se ali não teve tanto. O raio não teve tanto poder, assim. E é isso, gente. Não precisa muito, não. Começar a exagerar no raio também. A gente não vê assim, tanto exagero assim. Envolver bem, né? Pra ficar bem bonito, né? Meio com cara de raio mesmo. Vamos lá. Alda Lemos, meu volume está no último limite. Ah, é? Mas espera lá. Tá, acho que é o teu telefone que tá baixinho, alguma coisa. Que eu tô vendo aqui no gráfico, no coisa de volume, que ele tá indo até lá no limite também. Então, vê aí mas se mais alguém tiver com o volume também muito baixo, né? Então vamos lá. Agora eu vou fazer uma outra dica aqui. Só que essa dica nem eu sei ainda se vai funcionar. Então se der errado, vai ser ao vivo, todo mundo vendo grátis aí. Quero fazer umas cordinhas aqui, e essas cordinhas, difícil fazer, eu não tô com um pincel zerinho aqui. Então eu tô com uma ideia aqui. Agora, se vai dar certo, vai ser isso que nós vamos ver agora. Mas vocês fiquem atentos, porque pode ser que dê certo, sim. Se der certo, daí nós vamos acrescentar mais um conteúdo para nossos aprendizados. Então eu peguei aqui um estilete. Parece que é até brincadeira, né? Peguei um estilete e vou passar a tinta aqui, ó. Olha, porque o estilete é fininho, né? E ele é retinho. Então é a única coisa que eu achei. E vamos ver aí se vai dar o tchan que eu tô pensando. E aí, será que deu? Deu, né? Deu, mais ou menos. Não foi aquilo que eu esperava, mas já deu. Ó, nós vamos fazer umas cordinhas aqui. Só que você tem que tomar cuidado, porque se colocar no lado que corta, vocês vão cortar a tela. Eu mesmo quase que já fiz aqui isso aqui. Eu não achei meu pincel zero, então eu tô improvisando aqui. Então, lembrando aí que também a criatividade também conta, viu? Criatividade também conta. Vamos lá. Eu achei que fosse ficar um risco bem preciso, mas por um lado até que é bom porque é uma pintura, né? A gente não quer que fique também uma coisa tão perfeita assim, né? A gente quer que fique mais ou menos assim mesmo. Boa noite, gente. Boa noite, Ana Alencar. Boa noite, Domingo Sávio. Obrigado, Domingo. Obrigado a todos pela presença. Então é isso, gente. Ó, só quase que a ideia da zica, mas não deu não. Deu para nós fazer. Deu para nós fazer. Isso aí, gente, quando não tem um pincel zerinho, a gente faz isso aqui. Aí a gente consegue simular aí uns traços, né? Ó, que já fiz bobagem aqui, ó. Agora, ele tem vários, né? Várias cordas, né? Um troço cheio de corda. Ele tem um monte de. Inclusive, ele tem umas cordas que tem uns trecos lá que sai mais uma outra corda. Aqui parece que é duas cordas. Cuidado, gente, se você estacar o pincel
o estileto do lado errado, vocês cortam a tela. Aqui, pela lógica, tem que ter uma cordinha vindo aqui. Depois né, faz mais corda. Agora vamos fazer uns detalhes aí, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. O mistério do pincel que some. Pera lá. Deixa eu achar aqui. Tava aqui na minha mão, ué. Que coisa, desapareceu o pincel aqui. Eu tava aqui, inclusive, é um pincel novinho. Eu tava doido pra usar ele. Será que não tá com fome? Que tipo? Toda vez que some um negócio assim ao vivo, eu lembro do amarelo limão meu. Que sumiu ao vivo e nunca mais achei. Acho que é de tanto eu brincar, né? Que ele ia assombrar, né? Olha só, sumiu mesmo. Que isso, meu? Achei. Ah, pera. Eu já tava quase saindo correndo aqui. Então vamos lá, agora vamos fazer alguns detalhes. Só que primeiro deixa eu limpar isso aqui, né? Não vou limpar não, vou fazer uma pedra aqui. Não ia fazer a pedra, mas agora eu vou. Agora colocando uma tinta escura, pode ser quem não quiser usar preto, não usa. Quem quiser misturar, mistura, né? Pode ser o preto mesmo se quiser. A gente vai fazer alguns detalhes, né? Alguns coisas que seria o contraste, né? A gente vai destacar, né, alguma coisa, porque quando a tela está seca, é possível a gente fazer o contraste assim, bem forte. Sabe aqueles detalhes bem escuros que tem dentro do barco, lá por baixo. Tem aqui a gente pode fazer até a silhueta de uma pessoa. Deixa eu ver que tamanho que tem que ser para estar na proporção, né? Silhueta de uma pessoa. Esse risco aqui eu não tirei ele ainda para me pôr lá no grupo, mas eu vou tirar. Só uma silhueta, não precisa fazer muita coisa não. Depois a gente vem fazendo, sugerindo algumas coisas lá dentro do barco, né? Que tem esses barcos cheios de coisa errada, né? Uns rede, não sei o quê. Mas você vai sugerir que tem coisa lá dentro. Fazer um acabamento mais forte, assim, né? Pra gente perceber bem, né? O contraste. Então é isso, deixa eu ver o que o pessoal está falando. Meu chat que não abriu aqui no programa. Que coisa. Será que tem alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Como que eu faço para abrir o chat aqui? Ah, agora abriu. Achei aqui o lugar aqui. Aí, já tá brabo já. Então é isso, gente. Agora eu tô vendo o chat aqui. Vigia de meia-noite. Essa tela me lembra muito aquelas revistas que a gente comprava nas bancas.
Acho que o nome era Galeria em Tela. Tinha várias pinturas de paisagem de vários artistas diferentes. Eu tenho algumas. Eu acho que eu também tenho uns aqui. Vigia, tudo isso quando não tinha internet. É verdade, agora tem, né? Sônia Regina, boa noite, Zé Arantes. Deus abençoe mais essa maravilha de aula. Um aprendizado muito importante. A Shirley, minha amiga Shirley. Obrigado, Shirley, pela presença, Shirley. Vamos curtir o canal da Shirley, se inscrever no canal da Shirley. Rosas do Brasil. A Shirley faz umas rosas maravilhosas. Ela é pintora de porcelana, então ela tem um estilo assim, diferenciado. As rosas dela ficam bem suave, delicada. Então vamos lá, Rosas do Brasil. Obrigado, Shirley. Fazia tempo que eu não via você. Então vamos lá, vamos dar sequência. Ultimamente eu tô explicando. Eu tô fazendo as aulas, né, para as pessoas aprenderem de fato. Então vamos fazer mais uns detalhes no bar aqui para não ficar tão churuca. São uns detalhezinhos, não precisa ficar inventando moda, não. A gente vai fazer um barcão sujo, né? A gente vem depois com esse escuro, né? Preto. Eu uso praticamente o preto mesmo, porque é ele que faz a diferença, gente. Só que é perigoso usar o preto. Vocês têm que tomar cuidado, que ele, vocês só pensa de pôr ele e já preteia. Bom, depois eu vou. Agora, antes de vir aqui para areia, para os acabamentos, eu vou fazer mais uma coisa que vai ser importante agora para vocês também, inclusive. Vocês prestem atenção que eu vou ficar nesse meio tempo aqui, não vou nem ler comentário, porque eu quero que vocês aprendam um detalhe. Isso se eu achar o que eu tô querendo, né? Porque olha, esse daqui são tinta neon. Tinta óleo mesmo, é tinta neon. Entenderam? Então nós vamos usar duas tintas neon aqui para a gente fazer esse sol agora iluminar. Então, vamos limpar bem o pincel. Vamos pegar um pouco dessa tinta neon. Agora que nós já fizemos o raio, né? Vamos pôr um pouquinho de tinta neon ali. Pegar um branco. Deixa eu limpar bem o pincel, porque eu vou trabalhar com branco e uma tinta neon. Não pode sujar de jeito nenhum. Então vamos pegar, limpar bem. Aquela história, não faz assim não. Tem que ser assim, ó. Coxaninho, assim, ó. Que daí vocês não vão entortar de certo. Ele pensa que eu faço isso direto, né? Mas eu sei como é que faz. Aí, pincel não tem tinta nenhum. Nós vamos pegar um branco. Passar nesse neon aqui, ó. E agora nós vamos trazer aqui. Porque quando a gente passa tinta pela primeira vez, a tela absorve um pouco. Entenderam? Daí vocês não têm aquela luz tão bonita quanto a tela seca. Ó. Aí vocês vão fazer o sol ficar realmente iluminado. Tinta neon, gente. Ó. Depois, com essa tinta neon, a gente passa um pouquinho fora do sol aqui, ó. Um pouquinho só, porque é só perto do sol que fica muito forte, assim, né? Depois, o resto pode ser do jeito que tá mesmo.
Agora sim, né? Vocês viram o sol ficar forte, né? Agora nós vamos pegar esse neon também, só que esse neon aqui é o vermelho. Vamos por ali. De novo, né? Vamos limpar o pincel, mas agora não precisa ser tanto, porque já não tá trabalhando, não estava trabalhando com tinta preta mais, né? Nós vamos pegar o amarelo puro neon lá e misturar um pouquinho desse vermelho aqui, ó. E vamos trazer uma luz aqui em volta do sol, ó. Só que também já não pode empolgar, né? Já bonito e querer fazer o sol ficar brilhando tudo, né? Não, não é assim também. É a mesma coisa do branco, né? Ele é branco porque a gente percebe que ele é branco porque tem outras cores escuras em volta, né? Então se a gente começar a querer iluminar tudo, daí vai perder o efeito, né? Vai perder o contraste. Vocês viram como que vale a pena esperar secar a tela? Porque aí consegue, gente, aquelas coisas, aqueles efeitos assim que não conseguiria, né? Vou limpar o pincel. Ah, eu não sei, viu? Eu tenho uma mania. Eu tô com o pincel na minha mão e tô sentado e depois ele some. E eu não sei aonde que eu enfio, mas eu tenho que estar aqui, pois eu não nem levantei. Vamos lá, vamos limpar o pincelzinho. Bem limpinho. Porque eu vou fazer um envolvimento ali. Aí pega o pano limpinho, que chega até doer na vista. Dá uma limpadinha, o pincel para tirar todos o querosene, que agora a gente quer o pincel sem tinta nenhuma e sem molhado de querosene. E aí a gente pega o pincel sem ter tinta nele, a gente vai dando uma leve de uma envolvidinha aqui, ó. Entenderam, gente? Ó. Só que é por aqui só. Não estica mais, não. Porque esse aqui, como eu falei, ele está iluminando aqui. Vai aos poucos sumindo a luz. Sumindo não, enfraquecendo. Né? Se a gente quiser fazer tudo de uma vez, né, perde a graça. Não vai ter graça. Não vai dar o toque. Né? Então é isso. Vamos ver o que esse povo está falando. Meu povo querido. Rosmar, este quadro é a óleo, Rosmar. Tinta a óleo. Nelson Antônio de Souza. Boa noite, Zé Arantes. Boa noite, Val. Boa noite, meu amigo Nelson. Que bom que você está aqui. Quem mais? Yokiton. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Yokiton. Acho que é isso, Vokiton. Boa noite, professor. Quase não dava tempo de chegar, mas consegui. Boa noite a todos. Boa noite, Jai. Nossa, pera lá. Jai Roslin. Jai Roslin, acho que é isso, né? Nome bonito, diferente, escritora. Você é escritora, Jai? Olha, gente, escritor é uma profissão maravilhosa, gente. É uma das coisas mais sublimes que eu acho. Porque ele cria uma situação que, se não fosse ele, nunca ia existir no mundo. No resto do infinito não ia existir. Claro que toda situação é assim, né? Mas uma situação linda, um romance lindo, uma coisa bonita, ele existiu porque alguém teve aquela ideia. Pode ter mil milhões de outras obras, mas não aquela não. Entenderam? É uma coisa muito, muito especial demais. Então vamos lá. Agora o Zé vai pegar. Deixa eu ver aqui. Vai pegar o querosene que já não está tão limpo assim mais, mas ainda dá. Nós vamos fazer aqui uma corzinha bem clarinha. Pode ser esse neon mesmo aqui. Só que agora eu vou dar uma leve de uma diluidinha, porque eu quero que essa tinta dê uma deslizadinha, usando aí um pincelzinho
Deixa eu ver o nome desse pincel aqui. Esse aqui é o pincel Castelo, gente. Eu ganhei do pincel, ganhei uma caixa de pincel deles. Então eu vou falar. Vou fazer a propaganda. Pincéis Castelo. Número 4, referência 506, C506, acho que é isso. Vocês pegam o tinta aqui que dá para dar uma desluzadinha. Agora a gente vai fazer a luz verdadeira, né? Que vem aqui no mar, ó. Tá vendo? Só que como o mar é cheio de onda, movimento, então essa luz ela vem fazendo, aparecendo em partes, assim, né? Oi, minha flor. Chegou uma mulher bem bonita aqui. Pena que não toca a câmerazinha da janelinha. Ok. Aí o povo vão pensar o quê, né? Não fala quem que é, né, Val? Olha, obrigado, meu amor. Olha só, para vocês tomarem junto comigo café com leite. Jaine Roslin. Ela é escritora. Tem um livro, um ponto de partida, um romance com mais de 200 mil leituras. Que legal, meu! Obrigado por suas palavras, ainda mais hoje em dia que a leitura já não é tão apreciada. Pois é, já eu também escrevi vários livros, mas só que, como eu comecei agora, né? Ainda tô escrevendo, então não tô que nem você, que já tem milhares de leituras, né? Boa noite, Marinha. Boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui prestigiando o Zé. Aqui tá um pouco frio, vim trazer um cafezinho com leite para aquecer um pouquinho. A aula tá linda, que pintura maravilhosa, Zé. É, mano, bonito tá ficando, né? Tá Eu acho que eu vou comprar eu mesmo, comprar de mim. belíssimo. Essa live foi patrocinada. Essa live aqui tem alguém que tá patrocinando ela mesmo. Para quem não sabe, tem pessoas que quer uma aula, tipo, esse aí, um bar com uma praia, né? Um sol. Vocês podem escolher um tema e patrocinar uma live. Não é caro, é bem acessível o preço. É em torno de R$ 150. E aí depois, se quiser a tela, É faz uma baratinho. Pra quem proposta. patrocina, tem desconto especial. Quer Exatamente. tomar, mano? Um Não, pouquinho? não. Colocou muito café com leite. Vou Vai repartir pro tomando povo. devagarinho, Zé. Aqui a pular você toma um pouquinho, vai molhando a garganta. Você estava aí, você estava vendo a aula do raio? Val? Tava. Interessantíssimo. Pois é, gente, aí quem quiser patrocinar uma aula, às vezes vocês querem pintar alguma coisa, tem dificuldade, patrocina aí que o Zé faz. Explicando tudinho. Beijo pra vocês, vou pra minha casa. Vai lá. É isso aí. Continuar vendo lá do celular. Tá. A Val vai responder vocês de lá. A gente vai fazer uns toques de luz aqui na direção do sol, né? Que o sol tá aqui, né? Lá na frente eu posso até encolher mais, porque a gente está vendo em perspectiva. Ó, muito lindo esse quadro mesmo. Então, gente, é isso aí. A pintura também, né? A pintura é uma coisa também interessante, porque quem pinta, ele tem todo, todo o poder na mão ali sobre a tela, né? Ele pode criar, pode dar uma de criador ali. Por exemplo, eu quero fazer uma gaivota, eu não quero mais gaivota, eu tiro. Eu quero fazer nuvem, eu quero fazer chuva. É eu que mando aqui. Quer dizer, é quase isso, né? Aí
a gente tem aquela sensação, né, de estar ali criando coisas, uma coisa muito importante, né? Tem um pouquinho daquela aquela emoção do criador, né? Então, gente, agora nós vamos pegar um outro pincel. Deixa eu tomar mais café com leite aqui de uma vez. Então, gente, o quadro tá ficando a coisa mais linda. E eu não vou também, assim, tanto detalhe, não. Eu vou deixar ele mais ou menos simplificado algumas coisas, porque eu não quero que fique tão difícil também, né? Eu não posso inventar muita moda. Aproveitando essa tinta aqui, ó, clarinho, e vamos dar aqui um toque de luz bem forte aqui, ó, no barco. Como se fosse uma parte meio de metal aqui, né? Que pegou um brilho, né? Ó, pra gente poder realçar ali, né? Ó. Agora a gente vai. Agora é um vermelho queimado, né? Que eu vou usar aqui agora. Para me trabalhar aqui um pouco dessas beiradinhas do barco ali, né? Onde que pegou ainda um pouquinho de luz. Coloco muito café com leite. Pronto. Já tô pronto. Agora, deixa eu ver qual pincel agora. Cada vez que eu preciso do pincel, tem que curar. Tipo, vamos ver se esse aqui deve fazer. Vai dar certo. Vamos limpar ele. Agora nós vamos vir pra praia aqui, né? Aqui, ó, embora tenha aqui uma sombra aqui tudo, um reflexo, porque molhou, né, aqui. Ainda assim, a gente vai sugerir uma ondinha, aquelas mais fininha que vem. E ela vai bater no barco, né? Então a gente pega aqui uma cor bem clarinha, um branco. Mistura um pouquinho de amarelo, não vou sujar esse neon aqui não. É, mistura um pouquinho de vermelho. Vou fazer assim uma cor meia vermelhadinha, porque nós estamos no pôr do sol. E vamos fazer essa onda bater aqui na bunda do barco, né? E ali também, né? Lá nós vamos colocar um pouquinho de azul. Branco, um pouquinho de azul, meio vermelho, um azul misturado um pouquinho com cor de laranja. Deixa eu ver o que mais. Tom Lemes, Jesus, delícia, aqui tá friozinho aí, Tom. Está linda mesmo, belíssima. Zila, Rosemary, obrigado, Rosemary. Zila Lessa da Rocha, essa tela tá maravilhosa, gente. Quem quiser comprar, ah não, já foi, já tem dono, eu acho. A pessoa patrocinou, agora tem que ver se ele vai comprar a tela, né? Eu tô com quase certeza que vai.
Aqui tem uns patinhos de gato aqui, ó. Eu vou deixar de propósito a patinha dos gatos. Não vou limpar, não. A não ser que quem patrocinou fala, não, não quero. Patinho do gato. Daí é diferente, né? Daí o Zé já corre de tirar. Ó, a gente vai fazendo as ondinhas mansinha, não aquelas ondonas, né? Essas ondonas quebra e vem surgindo, né? Subindo para frente. De um jeito bem simples. Esse movimento é assim, ó. Não é assim, não. Porque a gente está vendo em perspectiva, gente. Aí a gente vê as ondinhas chegando na praia, né? E cada ondinha dessa aqui, ó, ela tem uma parte que escura ainda. Vamos escurecer, quer ver? Para escurecer, nós vamos colocar um pouquinho de vermelho misturado com azul e um pouquinho de branco, porque a gente não quer que seja tão escuro assim também. Só que esse branco aqui está na hora de trocar. E aí a gente vem trazendo, virando ela para lado de fora, para a gente fazer o volumezinho dela. Ó, tá vendo? O pincelzinho serve meio firme, né? A gente passa atravessadinho assim, ó. Vocês viram que não é difícil? Pouca coisa, né? Agora a gente vai fazer dar uns toques, né? Assim, na praia. Porque tem aí, aqui mesmo eu não ia fazer pedra, né? Mas agora tem que fazer, né? Fazer uns detalhes assim, na areia, umas pedrinhas. Para não dar aquela sensação que. Para dar um conteúdo, um volume maior, né? Daí, para não ficar uma pedrinha isolada, a gente vai fazer mais. Fazer bastante detalhe aqui na areia. Aqui, porque a areia, ela é irregular, né? Tantas pessoas. Aqui ainda tá lisinho, porque o mar vai lisando, mas vai chegando para fora, assim, ó. Aí já vai ficando cheio de irregularidade. Então a gente vai fazendo umas manchinhas escuras. Quanto mais vai chegando perto do mar, menos a gente vai fazendo, porque o mar vai cada vez mais é, lisando, né? Agora aqui ainda já tá já uma água, poucas ondas que chega até aqui na frente, né? Então, aqui na frente já tem algumas irregularidades. Agora vamos fazer o reflexo dessas pedras aqui. Um pouquinho mais escuro. Só que como aqui não é uma água, é só um molhado praticamente, o reflexo ele vai ficar ofuscado, né? Não vai ficar definido. Então a gente vai, ó, eu vou puxar aqui para baixo aqui, ó, eu vou fundir tudo, ó. Entendeu? Porque o reflexo aqui é um lugar úmido só. Se fosse uma água líquida aqui parada aqui, a gente tem que refletir, né, certinho.
como se fosse um espelho, né? Mas não é. Então eu vou ter que só fazer quase que o mesmo efeito do raio lá. Vai sumindo e vai acabando em nada. E aí, com o pincelzinho, né? Acho que esse daqui mesmo. Eu vou pegar um pouquinho de amarelo, um pouquinho de vermelho, e misturar um pouquinho de azul. E vamos dar uns toques aqui, né? Porque, ó, mais claro. Um pouquinho mais de amarelo, porque tá bem na reta onde o sol tá brilhando. Aí aqui, ó, nós vamos sugerir que a água desviou da pedra. Só que esse pincel aqui não deu certo, não. Eu vou limpar aqui porque não ficou do jeito que eu queria. Eu quero que fique bonito, né? Dedão. Então a gente vai pegar aqui o clarinho. A onda bateu, fez assim. Espalhou um pouquinho aqui. Aqui já, como não tá bem na reta aqui do brilho do sol, aqui já não é tanto, né? Uns toquinhos, né? E aqui a gente vai fazer um pouquinho mais azuladinho. Vamos fazer aqui só que não tão forte assim. Cadê meu azul? Aqui. Vamos fazer uma cor intermediária, não azulona. E aqui a gente vai simulando, né? Só uns toquinhos que faz, assim a gente já idealiza as ondas lá, né? Conforme vai chegando aqui perto do sol, a gente vai acrescentando um pouquinho mais de amarelo e de vermelho. Para que ganhar assim. Entendeu como que pouca coisa faz grande diferença? Agora com esse pincelzinho aproveitando aqui, a gente vai fazer uns detalhes aqui, umas luzes ali naquela pessoa ali, né? Sempre coloca um pouquinho de vermelho ou amarelo, porque a gente está trabalhando na luz do sol, na luz da tarde. Né? Então a gente vai fazer aqui uma leve. É uns toquezinhos só, gente. Toquezinho. Em alguns pontos, uns toquezinhos, para a gente sugerir que tem coisa ali que está recebendo a luz do sol direto. E a gente não está fazendo uma coisa tão definida. Se quiser fazer definida, a gente faz também. Só que daí já é uma coisa demorada, né? E uma coisa assim um pouco mais soltinha, às vezes fica até mais bonito, né, gente? Vamos ver o que mais. Dá uns toques aqui, né, pra gente
fazer, criar um volume nessa madeira aqui. Só que vamos pôr meio avermelhadinho, né? Porque a gente tá numa tarde. Pra gente criar um volume, dar uns toques ali dentro do barco ali, né? Pra gente sugerir que tem coisas ali naquele barco. Vamos ver o que mais. Aqui as ondas do mar, né? Quebrou aqui, né? Vamos lá, deixa eu ver o que o pessoal está falando. Osmar, algumas das suas pinturas parecem ser espirituais, né? Tem um que de divino que leva a gente a sentir uma certa nostalgia. Algumas das suas músicas também combinam bem com as pinturas. Obrigado, Rosmário. É que a gente é um pouco espiritualista, né? Então daí, acho que é por causa disso, né? Boa noite, amo suas pinturas. Fica exuberante, Deus abençoe você. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ana Maria, obrigado Ana Maria pelas palavras bonitas. Boa noite, nobre artista, desenhando para começar uma nova pintura. Isso aí. Olha, gente, eu vou passar esse desenho aqui lá lá no grupo. Eu não passei ainda porque eu estava fazendo outras coisas aqui, mas vamos ver se eu passo hoje ou amanhã. Passo lá. O nosso grupo é Fábrica de Arte do Telegram, gente. Lá que a gente vai fazendo as coisas. Que eu mando os riscos, que eu distribuo os riscos, né? É lá. Vamos trabalhar um pouco de luz em cima dessas pedras aqui, né? São uns pouco, uma luzinha, não precisa ficar. São uns toquinhos de nada, a gente já consegue fazer. Sugerir a luz. Ó, a gente vai fazer. Sugerir coisas, né? Objetos no chão. Só que não é para ser tão forte assim. Em cima do escuro, né? Como eu falei, qualquer coisinha, mesmo que seja, parece que é escuro, destaca. Então a gente não quer fazer tão destacado assim. E aqui a gente vem fazendo esses relevos do chão aqui, né? Da areia. Pode fazer com espátula, gente. Vocês podem aventurar aí com espátula. Eu devia ter estado fazendo com espátula, mas agora nem sei onde está minha espátula. Ainda mais aqui, né? Onde os pescadores estão toda hora aqui trabalhando, né? Tirando o barco, colocando o barco. Então é todo pisoteado essa areia aqui, né? Então a gente vai trabalhar bastante esse detalhe aí. A gente vai fazer bastante coisa aqui no chão. Tom Lemes, essa tela é 60 por 80. Não, essa tela aqui ela é 50 por 70. 50 por 70.
Não é grandona, não, ela é pequena. Mas pode ser, eu vou fazer os riscos ali para 60 por 80 também. Quem quiser adiantar, no começo da pintura, tem o risco, né? Eu só tirar um print. Eu vou fazer em PDF, mas quem quiser, tiver um data show e quiser tirar, pode tirar. Trava o vídeo, pausa o vídeo bem no começo, lá antes de eu começar a pintar, né? Tira lá o risco, passa pelo um data show. Ó, aqui eu tô pisoteando a areia, fazendo com que fosse um pisoteado, porque eu falei, né? Os caras estão trabalhando aqui, né, gente? Estão um vucu-vucu aqui de pescador. Fica bonito, né, gente? Esse raio, né? Dá um toque. Bem aqui de. Vou pegar um pouco dessa tinta neon e vou dar uma leve clareada aqui, ó. Sabe aquela luz? O sol bateu, a água deu um brilho, assim. E pegou uma luz por baixo, assim, ó. Pra dar aquela vida, né? Também, ó. Entendeu? Uma coisa de nada causa um impacto visual muito grande. E agora, gente, nós vamos fazer umas gaivotas voando aí, né? Pra ficar bem bonito o quadro. Não vou entrar muito mais em detalhe aqui não, senão vai ficar difícil, né? De acompanhar. Deixa eu disfarçar um pouco, isso aqui tá muito forte. Confundi um pouco mais aqui. A gente vai já fazer uns movimentos, né? Porque tem bastante espuma, né? Então a gente vai fazer bastante, vai sugerir aqui uns movimentos, umas, umas leves de umas névoas levantando em alguns lugares. Vamos fazer aqui um destaquezinho maior aqui nessa onda, né? Aqui também, ó. Tirar os lugares que ficou muito pastado, né? Onde é uma
Vou dar uma volvidinha, vou puxar um pouquinho para lá, para a gente sugerir ali uma espuminha, né? Ó. Só que é bem delicadinho para a gente não tirar o efeito, né, gente? Leve movimento. Acho que até nem vou mexer mais. Acho que vou deixar assim mesmo. E, e vamos fazer as gaivotas. Aqui o que deu checkmate no quadro mesmo foi o sol iluminado agora com a tinta neon. A luz vermelha, vermelhada debaixo do barco, que deu aquela sensação que bateu a água. O sol aqui refletiu, né? E o raio. Claro que o conjunto todo, né? Mas o raio, gente. Essas três coisas que eu falei foram fundamentais, né? Foram o detalhe que faltava para deixar o quadro tchan. Agora a gente vai fazer uns toques, algumas coisas aqui que nem eu sei o que é, mas eu sei que esses barcos é cheio de pauzinho, ferrinho e coisinha e não sei o quezinho. Cada um tem um jeito, né? Então é isso. Val Prazeres, tela 5070, isso mesmo. Gilney Arte Garcia, o toque sutil e a sua sensibilidade deixa a sua tela espirituosa. Obrigado, meu amigo. Esse povo também são inspirados, hein? Falando coisa bonita pra gente, deixando a gente nervoso. Daqui a pouco o Zé vai começar uma tremedeira aqui. Mas não acabou, não, gente. Se eu falar pra vocês que dentre as coisas que deu o toque final no quadro, eu falei três, tem mais uma que é a quarta, que eu vou deixar por último. Não vou fazer agora, não. Agora eu vou fazer as gaivotas. Vou fazer umas gaivotas para facilitar para vocês. Não vou fazer aqui na frente, vou ser lá longe. É mais fácil vocês. Só que é o seguinte, tem que dar um toque de amarelinho, porque, como eu falei, a gente está num clima de pôr do sol. As luzes douradas vai bater em todos os lugares. Os toquinhos. Eu tenho um vídeo aí ensinando a fazer gaivota, gente. Tem um vídeo ensinando a fazer gaivota, passo a passo. Vamos lá na frente, ó. Agora a gente vai fazer as asinhas dela pretinha. Porque a gaivota tem as asas, ela tem detalhe preto, né? Não é só. Ela tem o pescocinho preto, ela tem uns detalhes nela que são preto. E aí, pessoal, estão gostando da pintura?
Ô, meu amigo. Obrigado, Tom Lemos. Deixa eu ver se o Zé Ruela tá aqui. Rapaz, o Zé Ruela não tá aqui hoje. É que eu tô num outro software aqui. O Zé Ruela não está instalado aqui. Obrigado pelo super chat. Deus te abençoe eternamente. Que seus trabalhos seja sempre sucesso. Tuas pinturas, teus aprendizados. Que você consiga êxito nas tuas ações, né? Tá vendo, gente? O que, que falta? O que, que falta ainda? Eu falei que tem um detalhe que vai ser o detalhe que vai dar o checkmate na pintura, né? E falei que ia deixar por último. Então esse detalhe vai ser agora. Pensou acabar a luz agora, hein? Fica todo mundo na mão. Olha, ele vai pegar esse branco, esse amarelo neon, branco. A gente vai pegar um pouquinho de solvente limpinho agora. Eu chamo tampinha que seja aqui, qualquer coisa. Que aquele lá já tá sujo. Acho que vai na tampinha do litro mesmo. É. Sempre quando eu faço isso, eu acabo derrubando. Tinta um pouquinho diluída, tinta neon, mas não é a tinta escorrendo, não. A tinta um pouquinho diluída. E agora nós vamos fazer um reforço aqui, ó. Só na direção que tá pro sol. Pincelzinho fininho, ó. Tá vendo, gente? Agora, com que agora a luz apareceu de fato atrás do. Então, gente, para vocês conseguir essa vida na luz, vocês têm que ter o amarelo neon. Eu não acho tão caro até. Parece que é quase o mesmo preço da tinta comum. Só que não pode querer pintar a tela com amarelo neon. Ele é para fazer detalhes. É ele que vai fazer dar essas luzes. Se fizer tudo com amarelo neon, vai perder a graça também. Ele evidencia as coisas, tá vendo? Por exemplo, aqui, ó, se eu trazer essa luz aqui, tudo aqui, daí você já não vê mais aquela luz localizada ali perto do sol, você entendeu? Esse raio do sol aqui, ó, bem aqui que tá a luz intensa, né? Então, se eu trazer tudo para cá, além de ficar errado, porque não é assim, é, eu vou tirar o efeito, né? Aqui, ó, no máximo até por aqui, assim ainda tem, ó. E também só nos pontos estratégicos também que pega. Não precisa contornar tudo, não. A gente sente, né, que pega, por exemplo, pega só nas partes mais por baixo, assim. Pô, um pouquinho laranjado. Lá na pontinha, lá pega um pouquinho, ó. Só. Não pode querer mais. Senão a gente estraga. Então é isso, gente. Isso aqui é a mesma coisa. Você vai num lugar assim, tá cheio de gente feio, feio. De repente tem um que é mais ou menos. Aquele mais ou menos fica bonito. E se você for num lugar onde todo mundo é bonito, daí aquele um que era mais ou menos bonito fica feio. Entendeu? Então tem que ter o
o contrário, para dar o contraste. Tem que ter a luz que não é tão destacada e a luz destacada, porque aí você evidencia aquele ponto de luz. Entenderam, gente? O que é o contraste. Ó, por exemplo, aqui embaixo eu já não posso, porque ó, tudo isso aqui está na frente, a luz do sol não está pegando lá. E é o que está por baixo que pega no máximo aqui por baixo. E eu vou fazer aí um pouco de luz aqui. Aqui perto do sol eu vou dar uma evidenciada, só que um pouquinho laranjado aqui. Então é isso, gente. No tinta neon é para fazer os detalhes. Não é para pintar toda a tela, senão vocês vão fazer a tela ficar muito berrante, muito feia também. Não pode ser assim também. E aí, Mônia, não travou hoje? Tá com essa mania de travar nossos vídeos? Não tá travando hoje? Então, gente, cadê o metro? Então ficamos assim, né? Eu acho que aí já deu. Já tá bom, já dá para vocês curtirem, já dá para vocês fazerem. Não precisa fazer muito mais detalhe aqui. Uns toquinhos, né? Meu chat que travou, parece. Eu acho que já deu no que tinha de dar, né, gente? Depois a gente faz mais coisas, outras pinturas. Não vou entrar em detalhe muito, não. Aqui tem uma sombra, né? Preto aqui. É cheio dos detalhezinhos essas pinturas. Diminuir um pouquinho aqui. As gaivotas dão um charme especial, é isso mesmo. Acho que eu vou parar por aqui, né, gente? Já tá, o quadro já tá bonito. Quarta-feira a gente vai fazer mais. Não, não vou deixar de fazer quarta-feira, não, só porque eu fiz hoje. Isso aqui era uma sequência, né? Se eu fosse deixar para quarta-feira, né? Daí eu não ia fazer uma novidade quarta-feira, né? Sugerir mais alguém lá, um vulto lá, ó. Acho que já tá bom. Então é isso, meu povo. Tenho que agradecer vocês pela presença. Nossa live hoje não foi comprida, né? Foi curta, né? Porque pouco tempo nós já demos conta aí de fazer as coisas, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham assimilado, aprendido, né? E até quarta-feira, se Deus quiser. Deixa eu te ler aqui, estava travado meu chat, agora pulou lá longe. Ô meu amigo Mardoni,
Amarelo neon não corre risco de desbotar? Não corre, Mardoni. As cores neon desbotam se você deixar fora, no sol, no tempo, né? Mas dentro de casa não. Tem coisa que eu pintei aí com neon faz muitos anos. Com tinta spray neon, tá lá ainda. Só se essa leva de tinta agora for assim, né? Mas, desbota não. Tinta óleo, né? Lindo trabalho, muita beleza e delicadeza em cada pincelada. Obrigado, Tereza. Tom Lemes. Quando eu começo a mexer demais, eu estrago. É isso mesmo, eu já estraguei também muita coisa, meu amigo, mas se estragar também que dane-se. A gente já mete o pé nele e começa outro, né? E assim tem que ser, a gente tem que ser light. Não pode se estressar, não, senão pintura não combina com estressamento. Então é isso. Sônia Regina, parabéns, ficou lindo. Deus abençoe. Obrigado, Sônia. Boa noite, maravilhosa essa pintura. Deus abençoe, Maria. Deus abençoe você também, Maria. Rosemary Castro, boa noite a todos. Então é isso, gente. Dorme com Deus. Tenha uma boa noite. Eu vou escolher uma pintura bem bonita para quarta-feira, tá bom? Até lá. Tchau.